Meditando a Palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. Glória a vós, Senhor. Vejamos. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insonso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos os que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que estás no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Dois elementos, meus irmãos, que Jesus toma em sua pregação, que para nós é muito simples, né? A gente pode entender muito bem, luz e sal da terra. Vivendo numa sociedade, meus irmãos, que sempre vai ter a aplicação do sal e da luz. Por isso, meus irmãos, há muitas parábolas de Jesus são muito, assim, agrícolas, né? Tem a parábola do semeador, que usa semente. Para nós da cidade é mais complexo, mas essas duas aqui, luz e sal, todos nós conhecemos. Aprofundemos um pouco no contexto desse evangelho. Nós estamos no capítulo 5 de Mateus, que é chamado Sermão da Montanha. É o grande sermão de Jesus Cristo. E o papel de Mateus era escrever para os judeus. Mateus escreve para os judeus. Ele quer mostrar para os judeus que Jesus é o novo Moisés, que assim como Moisés recebeu a tábua dos 10 mandamentos na montanha, né? Jesus está agora na montanha mostrando para nós as leis a qual nós devemos observar. E o Sermão da Montanha, ele começa com a mensagem, né? Uma das mensagens principais, a primeira, é aquela que fala assim: bem-aventurado os pobres em espírito. Depois ele continua: bem-aventurados os famintos, que têm fome e sede de justiça, os que choram, e assim por diante. Terminando esse discurso da bem-aventurança, ele se volta para os discípulos e diz: vocês agora são sal e luz. Vocês são responsáveis para temperar o mundo e para iluminar o mundo. E é como se ele dissesse assim: eu não vou deixar essa luz debaixo da mesa. É missão de vocês agora iluminar e dar sabor ao mundo. A quem ele diz isso? Aos apóstolos, homens fracos, medrosos. Mas a eles Jesus confiou e também confia em nós. Hoje também se aplica a nós. Hoje ele diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Sal, meus irmãos, a primeira função do sal é temperar. E olha que vivemos num mundo tão sem tempero. Para muitas pessoas, talvez como nunca na humanidade, as pessoas estão perdendo o sabor. Mas o que o sal faz? A função do sal, quando ele é misturado em qualquer alimento, ele traz à tona aquilo que o alimento tem de melhor, sem que o alimento soubesse que ele tinha. Se a gente pegar qualquer alimento que seja sem sal, meus irmãos, ele vai ter somente o seu nutriente. Ele pode nos nutrir, né? Pode nos nutrir, mas ele não tem sabor. O alimento, quando é colocado tempero, o sal, né? Ele salta. O sal respeita, meus irmãos, a qualidade, a personalidade de cada alimento. E se ele é colocado na carne, a carne tem gosto de carne. Se eu coloco no arroz, vai ter gosto de arroz. O sal, meus irmãos, tem a capacidade de enaltecer a qualidade de cada alimento, na sua espécie. E quando o sal é na medida extrema, exagerada, quando ele aparece, nós não gostamos. Olha que bonito. Ele é misturado, ele some. Assim também nós somos diferentes, meus irmãos, diferentes gêneros, cor, pensamentos, personalidade. Somos diversos, mas é o mesmo sal que o Espírito Santo, né, que invade a cada um de nós e realça aquilo que nós temos de melhor. Se nós não tivéssemos o tempero de Deus, que é o sal, nós seríamos simplesmente, meus irmãos, seres humanos como nutrientes.
Todo ser humano que nasce tem sua beleza, ele nutre alguma coisa, ele tem sua potência em si, mas quando esse ser humano é adicionado a ele, né, o tempero do Cristo, do Espírito Santo, esse Espírito que é o mesmo, né, que age em nós de modo diferente, traz à tona, meus irmãos, o meu melhor. Se eu não tivesse esse Espírito, esse tempero, eu seria meramente instintivo, meramente humano. Mas o tempero de Deus, ele faz o quê? Ele me dá um gosto novo, me dá um sabor. É verdade, meus irmãos, que mesmo temperado por Cristo, às vezes passamos por situações na vida que a gente perde o sabor. Tem dia que a gente amanhece amargo. Tem dias e situações na vida que tiram o sabor da existência. Não é à toa, meus irmãos, que hoje, como nunca na história da humanidade, é tão fácil e presente na mente das pessoas, meus irmãos, a possibilidade, né? E o fato, né? Do suicídio. O suicida é aquele, meus irmãos, que passou por vários estados. O primeiro deles é a perda desse sabor, do gosto. E às vezes podemos passar por situações na vida, né? Podemos passar por traumas. E esses traumas atingem a nossa alma, que não dá mais vontade da gente sair de casa. Não tem gosto para nada. Acontece, meus irmãos, na vida das pessoas, nas nossas vidas. E nós, às vezes, estamos tão angustiados, deprimidos, que a gente não tem vontade nem de sair de casa. Meus irmãos, nós passamos por isso e querem tirar de nós a alegria, né? Os dissabores da vida. Mas o nosso papel de cristão nada mais é do que temperar o nosso ambiente de trabalho, a nossa família, ser um tempero onde quer que nós estejamos. Quando nós perdemos o sabor, meus irmãos, aí fica difícil. É por isso, meus irmãos, que a gente vem à igreja, por isso que a gente busca as coisas de Deus, para que a gente não perca esse sabor. A gente hoje, meus irmãos, precisa renovar cada vez mais essa graça, né? Por isso que nós buscamos vir à igreja, rezar. É difícil. Se não fosse esse tempero de Deus diante das dificuldades da vida, a gente tem dia que amanhece mal-humorado. Se não for a graça de Deus, nós não ficamos alegres. E a graça de Deus é a graça de Deus que vai agindo em nós, modificando, nos convertendo. Só a nossa natureza não consegue. Nós precisamos da graça de Deus para irmos nos convertendo. E a segunda função do sal, meus irmãos, ele conserva. Haja visto, meus irmãos, que antigamente não tinha energia elétrica, né? Não tinha geladeira, nem não tinha freezer. E as pessoas usavam o sal para conservar os alimentos. O sal ajudava a conservar. O sal tem essa capacidade de conservação. Assim diz Jesus a nós também. Nós também somos chamados a conservar. Nós temos uma capacidade de conservação, de conservar as graças de Deus em nós. Nós recebemos o Espírito Santo, os dons. Os dons do Espírito Santo estão em nós. A graça de Deus age em nós e nos conserva, nos ajuda a conservar. Só, meus irmãos, que essa conserva também é limitada. Mesmo que eu esteja conservado, uma hora vai acabar. Por isso que eu venho à igreja toda semana para ajudar a conservar a graça que eu recebi. E eu sou chamado a conservar no mundo aquilo que eu tenho e vivencio. O cristão, meus irmãos, ele é diferente. Quem há de salvar o mundo é o cristão. O cristianismo é tempero. Se tira o cristianismo no mundo, perde o tempero do mundo. Meus irmãos, a segunda parte desse evangelho nos fala sobre a luz. Vós sois a luz do mundo. Lá em João capítulo 8, versos 12, diz assim: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Lá em João capítulo 1 e 9, fala assim: O verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. Então Jesus é a luz, mas quando começamos a seguir Jesus, nos aproximarmos dele, essa luz brilha, essa luz ilumina. Mas quando nós separamos de Jesus, nós vamos para as trevas. Nós só somos luz se estivermos perto da luz de Cristo. Se estivermos distante, meus irmãos, estaremos nas trevas. Meus irmãos, nossa sociedade, ela é assim, né? Como falta as coisas de Deus.
Como as pessoas estão perdendo esse sabor, né? A verdade, meus irmãos, é que muita gente da sociedade não quer seguir Jesus, mas nós precisamos ser luzeiros. Meus irmãos, o que precisamos fazer para ser luzeiros? Precisamos ficar bem perto de Jesus. Aí está a nossa espiritualidade, é estar em sintonia com Jesus através das nossas orações, visita ao Santíssimo Sacramento, participação da Santa Missa, no Sacramento, e reconhecer a presença de Deus em todos os aspectos da nossa vida. Deve ser diariamente, e precisamos testemunhar nossa fé. Espiritualidade é um caminho de conversão todos os dias. Nós temos que iluminar o mundo, mas para ser luz, temos que ter uma intimidade maior com Jesus. Se eu não rezo, se eu não procuro, como posso ter essa luz? Como posso ter esse sal? Precisamos, meus irmãos, ser luz da presença de Deus para todos que nos procuram. Meus irmãos, podemos ter uma casa, mais ou menos, um carro, mais ou menos, mas o que nós não podemos de jeito nenhum, meus irmãos, é ser um cristão mais ou menos. Precisamos do sal, precisamos da luz. Temos que mudar a partir da nossa realidade. A realidade em que vivemos, na nossa casa, na nossa família. Temos que dar tempero, sabor à vida. O cristão tem pecado? Sim, tem muitos pecados. Mas maior é o tempero, maior é a graça que Deus nos deu através do seu Espírito. Precisamos cada vez mais buscar ser sal e luz para o mundo. Não podemos ficar escondidos. Essa luz precisa iluminar outras vidas. Nós temos que transformar o mundo com nossa luz. Repartir aquilo que Jesus nos deu de graça. A oportunidade de estarmos mais perto de Deus. Amém? Amém.